Então, o que você acha que é a resposta para essa pergunta? Deus seria um bom investidor? Ele sabendo todo o futuro, tu acha que ele ia conseguir criar uma carteira de investimento que não tivesse nenhum susto ao longo do caminho? Você acha que se ele fosse um gestor de fundo de investimentos, ele não teria nem perigo de ser demitido? Bom, teve gente que fez esse estudo e eu tô aqui para contar o resultado para vocês. Mas antes só deixa eu dar um disclaimer, né? Deixa eu contextualizar isso aqui. Isso aqui não é um canal sobre religião, não tô interessado na religião de vocês, nem se vocês são ateus, cada um tem a sua religião. Aqui eu vou falar sobre investimentos, como que a gente pode gerenciar melhor o nosso dinheiro. A ideia aqui é trazer desde o conteúdo mais básico, né? Porque a nossa população carece de educação financeira, mas também a gente ir construindo ao longo do tempo até chegar a uma coisa mais avançada. Não quero perder muito tempo me apresentando, a gente vai ter tempo para se conhecer. Só vou dizer que meu nome é Felipe Carvalho, sou auditor da Receita Municipal e sou apaixonado por investimentos desde a minha adolescência. Então vamos direto para o conteúdo e ao longo do tempo a gente vai se conhecendo. Então agora eu quero compartilhar os resultados desse estudo feito pela Alpha Architect, que é uma gestora americana de valores, né? Ela administra carteira de investimentos e ela também tem um conteúdo educacional bem forte e ela compartilha isso no seu site. O site é em inglês, eu vou deixar aqui o link na descrição, mas aqui eu vou trazer todos os resultados desse estudo que eu achei muito interessante. Então vamos lá para o estudo. Então, como é que foi esse estudo? Eles pegaram 89 anos, de 1927 até 2016, eles pegaram as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, da Bolsa Americana, né? E eles fizeram assim, como é Deus, né, que está fazendo o estudo, que está sabendo tudo, eles viram quais eram as ações que tinham os melhores retornos em 5 anos. Então, como se eu tivesse, né, nós estamos agora em 2020, eu viajasse para 2025, olhasse para trás, visse quais são as ações que tiveram os melhores retornos e classificasse ela em 10 grupos, sendo o grupo 1, o grupo que teve a pior performance, foi até negativa, e o grupo 10, o grupo que teve a melhor performance. Então, eles dividiram em grupos do maior retorno até o menor retorno. E a cada 5 anos, essas ações iam sendo renovadas, né? Porque provavelmente as ações que tiveram os melhores retornos nos próximos 5 anos, não necessariamente vão ser as ações que vão ter os melhores retornos nos próximos outros 5 anos, né? Daqui a 10 anos. Basicamente é como se fosse o filme De Volta para o Futuro 2, que quem já tem um pouco mais de idade sabe que é esse filme, se tu é muito jovem, tu provavelmente não deve ter visto, mas é um clássico. Então basicamente nesse filme, no 2, se eu não me engano, o Biff, que é o vilão, ele virou milionário em determinado momento do filme, porque ele já sabia quais seriam os resultados dos jogos esportivos, porque ele tinha uma revistinha ali que tinha todos os resultados, né? Como ele viajou no tempo, ele já sabia antecipadamente. Então, basicamente, é isso que esse estudo fez. Ele já sabe quais são as melhores ações que vão ter de 5 em 5 anos os melhores retornos. Então, ele usou esse conhecimento para dividir a carteira em ações do grupo 1 até o grupo 10. E nem precisava ser Deus para saber esses resultados aqui, né? As ações do grupo 10, que eram as que tinham os melhores retornos a cada 5 anos, tiveram um melhor resultado, tendo um CAGR de aproximadamente 30%. Já o grupo 1, que era o pior retorno, teve um CAGR de menos 15% aproximadamente. Então a gente pode ler na tabela que eles mediram o rendimento pela CAGR, ou Compound Annual Growth Rate, é a taxa anual composta de crescimento, que basicamente é uma aproximação na verdade não é uma aproximação, mas é uma simulação de quanto aquele investimento cresceria se fosse uma taxa constante. Ou seja, a gente sabe que no investimento em ações a gente não ganha a mesma coisa todos os anos, né? Não é uma renda fixa. Mas então essa taxa ela traduz aquele rendimento que a gente tem ao longo de todo o período e ela traz para um único valor que é uma ficção, como se eu ganhasse aquele valor todos os anos. Então vocês podem ver ali os resultados do estudo. Agora vem a parte que eu acho mais interessante do estudo. Olha o tamanho da melhor carteira de investimentos que Deus criou. Olha o tamanho do drawdown. Mas primeiro a gente precisa explicar o que é o drawdown. Então eu trouxe aqui uma ajuda da minha esposa, né? Porque eu não ia conseguir fazer esses desenhos tão perfeitinhos. Então para a gente entender, isso aqui é como se fosse um gráfico dos preços de uma ação. Então aqui ela estava a R$6, aí ela subiu a R$10. Então nesse período que a gente está olhando aqui, R$10 foi o máximo que ela atingiu. Tá? E aí daqui a pouco ela começou a cair. Caiu. E aí foi para o mínimo desse período aqui, 5. E aí depois ela não caiu mais, ela voltou ao 10. Então o que é o drawdown? É essa queda aqui do período maior, do 10, até o 5. Quanto que ela caiu? Né? No caso aqui desse exemplo, é 50%. E aí depois ela voltou aos mesmos 10. Tá? Então o drawdown é quanto
o percentual da queda que tem entre dois valores máximos, né? No caso aqui, o percentual da queda é 50%. Se quando a gente olha para um período maior, né, que não só esse desse gráfico, a gente pode também ter o dado que é o maior drawdown, né, que é durante todo o período qual foi a maior queda que teve entre dois períodos de máxima e uma mínima no meio. E a gente vê no estudo ali que foi aproximadamente 76%, mesmo para um portfólio que foi criado com visão perfeita, ou seja, a pessoa já sabia no futuro quais seriam os melhores rendimentos. Aqui nessa tabela mostra os 5 maiores drawdowns. O primeiro, né, que foi ali de mais ou menos 76%, aconteceu lá em 29, né? E reparem ali que demorou 395 dias para se recuperar desse drawdown de quase 76%. Já o segundo drawdown foi de 40% e o quinto maior drawdown foi de 30%. Mas lembrando que isso é um portfólio perfeito. Mas os autores do estudo ainda pensaram, será que a gente não pode melhorar ainda mais essa carteira de Deus? Então eles fizeram uma nova simulação, dessa vez, além de comprarem as ações que teriam os melhores rendimentos nos 5 anos, eles faziam uma operação de short as ações que tinham os piores rendimentos. Então eles ganhavam nas duas pontas. Claro que essa operação de short ela é muito mais arriscada, porque tu está vendendo uma ação acreditando que ela vai cair no futuro, e aí tu compra ela no futuro, se tiver mais barato tu teve lucro, mas se a ação subir, tu pode ter um prejuízo enorme, né? E a ação pode subir até o infinito. Descer, ela só pode descer até zero. Então é uma operação muito mais arriscada, não recomendo para ninguém, especialmente para quem está começando, que tem que se focar em aprender o feijão com arroz. Mas a gente está falando aqui de Deus, né, pessoal? Então não teria problema. Vamos ver o resultado dessa nova simulação. Então, como já era de se esperar, a performance da carteira de Deus 2.0, carteira turbinada, melhorou ainda mais. O Kager ficou ali aproximadamente 46%, contra 9,87% do S&P 500. Mas vamos olhar ali o Worst Drawdown, ainda ficou perto de 47%. Mesmo assim, melhorando a carteira de Deus, ela não ficou livre dessa queda gigantesca. Então a gente tem que lembrar, quando a gente investe em renda variável, que nem Deus está livre de grandes quedas de vez em quando. E aqui eles mostram a comparação dos retornos dessa carteira turbinada com o S&P 500. E a gente vê que teve vários anos que o Deus ficou com o rendimento abaixo do S&P 500. Então os autores concluíram que provavelmente, se ele fosse um gestor de investimentos, ele provavelmente poderia vir a ser demitido. Porque mesmo a melhor carteira de investimentos não tá livre de períodos de quedas bem fortes. Isso é um pouco relacionado com o que a gente está vivendo, na verdade bem relacionado com o que a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo um período de muita incerteza, muita dificuldade, ainda tem várias consequências que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, e todo esse ambiente fez com que a nossa bolsa atual está com um drawdown de aproximadamente uns 40%, né? Então é importante a gente lembrar disso e saber que mesmo a melhor carteira de investimentos pode ter tido um período que ela teve uma queda bem forte. Então, chegando na conclusão do estudo, é aquela frase que provavelmente vocês já devem ter ouvido, se vocês já estão investindo faz algum tempo, é que a renda variável ela varia tanto para baixo como para cima, e nem Deus está livre dessa regra. Então, segundo os autores do estudo, como a gente já viu ali no gráfico, provavelmente ele teria sido demitido, né? Porque teve alguns períodos que teve umas quedas bem fortes, e a gente sabe que às vezes gestores de investimento eles não conseguem ter um pensamento de longo prazo, porque tem muita pressão em cima de ter rentabilidades fortes no curto prazo, porque na verdade é o melhor marketing, né? Geralmente quem está iniciando no mundo de investimento não consegue analisar muitos fatores, simplesmente quer saber quanto é que ganhou no último ano. Se está nos 3 primeiros, eu quero investir. Se está lá na média ou está perdendo dinheiro, não vou investir nesse fundo. Geralmente essa é a realidade do que acontece. E aí, o que vocês acharam dos resultados desse estudo? Deixa o comentário aqui abaixo. Conversa, o que vocês acharam? Acharam interessante? Não acharam? Eu achei, apesar de ser um estudo de ficção, né, não teria como fazer isso na prática, eu acho que a conclusão dele é muito relevante para a gente ter sempre na mente na hora que a gente está investindo. Os próprios autores eles já colocam investimento em ações tem que ser para longo prazo. Esse é o primeiro vídeo do canal, está chegando ao fim. Se vocês gostaram, curtam aí, apertem o botão de curtir, comentem, aproveitem que o canal está iniciando, me falem o que vocês gostariam de ver mais, quais são as maiores dúvidas de vocês. Vamos criar junto daqui para frente o que vai ser os próximos conteúdos, tá? Compartilhem também se vocês acharam relevante. E o último recado é:
fiquem com saúde, fiquem com tranquilidade, esse momento vai passar e nos vemos na próxima. É isso aí.